Eu creio que nessa noite o Senhor quer inflamar a nossa alma com o seu fogo de amor. Deus quer aquecer os nossos corações, quer queimar dentro dos nossos corações com o seu amor, nos restaurando, nos transformando. O Senhor essa noite quer nos converter ao seu amor e à sua graça. Deus, Ele nos chama a se aproximar dEle, Ele nos chama a dar um passo em sua direção através da fé e através da fidelidade. Essa noite o tema que vamos partilhar é fidelidade e fé em Jesus Cristo. A nossa fidelidade, a nossa fé praticada, vivenciada no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos levarão para próximo do Senhor. Quando somos fiéis ao Senhor, quando há fidelidade da nossa parte para com Deus, nas dificuldades, nas provações, isso nos leva a se aproximar, a ser íntimo do coração do Senhor. Isso nos leva a entender a vontade de Deus em nossas vidas, porque quando o Senhor fala ao nosso coração, quando Ele sopra o seu Espírito Santo, ouvimos a voz do Senhor e obedecemos o que o Senhor nos pediu, isso santifica a nossa alma. Então um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, um católico de verdade, ele permanece fiel ao Senhor nas pequenas coisas. Então ele vivencia a fidelidade no seu coração e isso leva a sua fé a crescer. Ele vai se fortalecendo na sua fé. São Paulo, ele tinha uma fé inabalável, porque ele era fiel nas pequenas coisas, e quando vinha as grandes perseguições, dificuldades da sua vida, ele permanecia fiel ao Senhor. Então vamos meditar nessa noite sobre esse tema, fidelidade e fé em Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa fidelidade precisa estar voltada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu quero já pegar uma passagem com vocês para que a gente possa meditar. A carta do apóstolo Paulo à comunidade de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 15 em diante. Gálatas, capítulo 2, versículo 15 em diante. De uma forma muito preciosa, o apóstolo Paulo está narrando, partilhando, direcionando a comunidade de Gálatas e vem nos ensinar nessa noite a fidelidade e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Gálatas 2, 15. É uma palavra muito preciosa que o apóstolo Paulo está falando sobre a fé, está falando sobre essa necessidade da nossa fé praticada, vivenciada no nosso dia a dia, na nossa busca, que possamos reconhecer em Cristo a necessidade da fé. Nós sabemos muito bem que o homem que é movido pela fé, ele é levado a acreditar no Senhor. A fé leva o homem a crer em Deus. A fé leva o homem a esperar no Senhor, porque a fé é acreditar sem ver, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Para uma pessoa ela ter fé, ela acredita em Deus, acredita na ação de Deus em sua vida e espera a providência, uma resposta de Deus. Isso é acreditar sem ver. A partir do momento que a pessoa está vendo, já não é mais fé. A partir do momento que a pessoa ela está vendo ali na sua frente, está concretizando a situação, já não é mais fé, porque ela já sabe, ela está vendo com seus olhos a situação, a realidade que ela está passando. Mas a fé nos leva a confiar num Deus de amor, um Deus que tem cuidado de nós, que nos promete a sua graça, que nos promete a salvação.
A igreja, ela espera a salvação que vem de Cristo, a salvação que nos levará para o céu. A igreja é movida pela fé no cristianismo, no Senhor que nos ama. E olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer então, versículo 15 em diante: nós judeus de nascença e não pecadores dentre os pagãos, sabemos contudo que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da nossa fé em Cristo, e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Olha só isso que interessante, o que eu estava falando, pela prática da lei nenhum homem pode ser justificado. Pela lei estamos vendo o que está acontecendo. A regra da lei, a justificação da lei não nos leva a ter fé, mas sim em Jesus Cristo, porque Ele age no espiritual. Deus age com o seu amor e providencia a sua graça em nossas vidas e nos leva a crer que Ele pode tudo em nossas vidas, e nós acreditamos pela fé e recebemos a graça de Deus pela fé. Então somos justificados pela fé. Para que você estivesse aqui hoje, você precisou ter fé, sim ou não? A igreja em si, que celebra o sacrifício do amor de Jesus, que evangeliza, tem a fé fundamentada em Jesus. É a fé em Jesus que nos leva a perseverar, que nos leva a lutar, que nos leva a acreditar que há um céu que nos espera pela eternidade. Então é pela fé que somos justificados, não pela lei. Não é o mundo que nos dá a base da nossa fé, mas é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos no Espírito Santo que clamamos nessa noite. Alguém viu com seus olhos o Espírito Santo aqui? Mas você acredita que o Espírito Santo ele está agindo, está curando você nessa noite? Então você é fundamentado pela tua fé. É a fé que você tem em Deus, na ação do Espírito Santo, no clamor, na oração, que te leva a crer em nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé, por isso é necessário fortalecer a fé, e isso nos levará a se aproximar de Jesus. Isso nos levará a receber graças, prodígios e milagres de Deus. Se nós formos homens e mulheres de fé, nós alcançaremos graças, milagres e prodígios das mãos do Senhor, porque somente aquele que vive pela fé, ele terá a graça de Deus em sua vida, porque ele está acreditando. Aquele que acredita recebe, aquele que acredita, ele é curado, ele é liberto pela graça de Deus. É o céu que se abre sobre as nossas vidas, nos santificando. Versículo 17: pois se nós que aspiramos à justificação em Cristo retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se tornam a edificar que o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Nós vivemos pela fé. Como homem velho, nós morremos como homem velho e nascemos como homem e uma mulher nova. Você pode dizer homem, você pode dizer mulher: eu nasci pela minha fé, hoje eu sou uma pessoa nova em Deus. Eu não trago mais a realidade, a minha crença do mundo.
mundana, sem a presença de Deus no meu coração. Hoje eu nasci para Deus, hoje eu vivo na esperança do amor de Deus em minha vida. Hoje eu tenho uma fé que me leva para a intimidade com Deus, para receber da graça de Deus, e é isso que me sustenta hoje, é a fé que eu tenho em Jesus. Isso justifica a minha fé. Vamos lá, versículo 20: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade se a justifica, versículo 21: não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Então, nós nascemos pela graça de Deus, somos homens e mulheres de fé. A experiência que temos com o Senhor nos leva a crer e a buscar a Deus e a perseverar, e é aí que entra a fidelidade para com o Senhor. Se somos homens e mulheres de fé, isso nos levará para o coração de Jesus, isso nos levará a viver o sobrenatural de Deus, porque Deus é Espírito, e a ação de Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, nos restaura, nos leva a acreditar a cada dia. Então nós somos justificados por um amor, pela fé que temos em nosso Senhor. É interessante o seguinte: há um versículo que aparece pelo menos 4 vezes na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. O justo vive pela fé. Está em Abacuque capítulo 2, versículo 4, em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,36. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Aquele que acredita no Senhor, aquele que se coloca na presença do Senhor, que se coloca como um homem e uma mulher de Deus, ele vive pela fé. Ele tem uma resposta do coração de Deus que o leva a acreditar a cada dia na providência divina, que o leva a perseverar mesmo sem ver. Vem as tribulações, vem a dificuldade da nossa vida, e isso não nos tira da graça de Deus, isso não nos afasta do amor de Deus, pelo contrário, isso nos fortalece e nos leva a se aproximar do Senhor, porque nós cremos que Deus, Ele é todo poderoso, nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós, principalmente no momento de dificuldade, no momento da tempestade. A pessoa que ela tem fé, vem a tempestade sobre a sua vida e não leva o que ela tem de mais precioso, que é o amor de Deus em seu coração. Pela fé que temos em Jesus, quando vem a tribulação, aprendemos a nos fortalecer, aprendemos a tirar a graça do sofrimento. Isso é marcado a vida do cristão. A fé que ele tem no seu coração leva ele a amadurecer, a se fortalecer, porque ele permanece fiel nas pequenas coisas, e ele vai aprendendo a ser fiel ao Senhor, e vem as grandes tribulações, e nós permanecemos firmes na graça de Deus. A palavra fé na Bíblia é também traduzida como fidelidade a Deus, a atitude daquele que crê, que obedece o Senhor. Eu não sei se vocês tinham essa clareza quando vocês tiveram esse tema, que a igreja ensina que a palavra fidelidade na Bíblia é traduzida pela fé. A palavra fé na Bíblia também é traduzida como fidelidade. Aquela pessoa que é fiel ao Senhor é uma pessoa de fé. Ela acredita mesmo sem ver, ela espera em Deus que a graça virá, que a cura virá, que a providência divina virá sobre a sua vida. Ela acredita mesmo sem ver.
Ela acredita que a graça de Deus vai acontecer sobre a sua vida, que a providência divina virá sobre a sua vida. São Paulo fala aos Romanos da obediência, a obediência da fé, Romanos 1:5. A obediência da fé, a pessoa que ela é sustentada pela fé, ela se torna uma pessoa fiel ao Senhor e obediente ao Senhor, porque Deus fala ao coração daquele que crê. Deus fala de uma forma muito poderosa aos nossos corações, principalmente no momento da dor. Deus sempre fala aos nossos corações, é através de uma pessoa, é através de um momento, de uma situação. Deus usa de alguma forma, Ele move o céu para falar aos nossos corações, para que a gente possa perseverar na sua graça. Eu me lembro que eu estava ali na Quisaimon, lá no Tabuão, onde eu moro, e já estava de noite, estava começando a chover, e eu passando ali naquela estrada, na Quisaimon, vi um homem, assim, mostrava ser um homem de rua mesmo, um mendigo, estava sentado, era assim uma porta de ferro, era um comércio, ele estava sentado lá, de frente ali daquela porta, havia uma corrente fechando, para que nenhum carro entrasse, né? E ele estava ali, aí começou a chover, e ele continuou ali. Aí eu passei, olhei aquela situação, me lembro muito bem que era uma época de muito sofrimento para mim, era uma época que as tribulações, as dificuldades estavam terríveis. Não é diferente hoje, mas naquela época estava muito difícil, porque eu estava ainda crescendo na minha fé, eu estava ainda começando a caminhar com Deus, ainda não era um pregador, ainda não era um servo perseverante. E passando por aquele homem, eu fui cumprimentá-lo, se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa, e aquele homem olhou para mim e começou a chorar. E aí começou a cair a chuva, e lágrimas com chuvas, e eu sem entender o porquê que ele começou a chorar. E eu perguntei para ele somente se ele estava bem, se ele precisava de alguma coisa, talvez estava com fome, com sede. Eu falei: senhor, está precisando de alguma coisa? E ele chorava, ele só chorava. E ele falava para mim: você não está entendendo. Eu falei: mas o que? O senhor está com fome, está com sede? Não, você não está entendendo. E eu falei assim: realmente eu não estou entendendo. E ele falou: você não está entendendo que Deus, Ele te ama, e Ele tem cuidado de você, e você não pode desistir da sua caminhada, você não pode deixar a sua fé. Aí eu falei: agora eu entendi. E ele chorava, e ele falou: você ainda não está entendendo como é grande o amor de Deus por você. Eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, quem é esse homem? Como é que ele sabe que eu estou passando por isso? Por uma crise de fé? Como que ele sabe que eu estou sofrendo dessa forma? E ele falava: você não está entendendo o quanto Deus te ama. Se você entendesse, você jamais pensaria em desistir ou abandonar a sua fé. Eu falei: realmente. Aí eu falei: meu Deus, sem entender nada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E eu falei assim: não, eu preciso comprar alguma coisa para ele, eu preciso ajudar ele de alguma forma, porque ele está falando de uma forma tão pessoal comigo. E aí eu procurei algum lugar, estava tudo fechado, e eu fui assim uma distância muito curta para ver se tinha alguma coisa aberta, e estava tudo fechado. Aí eu voltei. Quando eu voltei, estava chovendo, e olhei, não tinha mais ninguém lá. Aí eu fiquei pensando: para onde foi esse homem? Não tem como, a estrada dá para ver quem está lá distante. E eu entendi quem era aquela pessoa que falava de uma forma tão íntima ao meu coração: você não está entendendo o amor de Deus por você.
Era o próprio Jesus falando comigo. É o próprio Senhor que vem em socorro às nossas dificuldades, ao nosso sofrimento, dizer o quanto Ele nos ama, que é necessário perseverar na nossa fé, e é necessário ser fiel. Eu me lembro que eu estava numa situação de provação, porque eu estava desempregado, hoje ainda estou desempregado, graças a Deus, o Senhor está providenciando, mas naquela época eu ia começar a minha caminhada na igreja de grupo de oração, e eu tinha recebido uma proposta para trabalhar no final de semana. Eu estava desempregado, e aí eu falando assim: meu Deus, se eu começar a trabalhar, eu vou ter que parar de ir para a igreja. Era a minha aprovação ali, e eu falei: mas eu não quero parar de ir para a igreja. Estava no início da minha caminhada, mas eu falei: eu não posso ficar desempregado. E eu falei assim: eu vou ter que abandonar, eu vou ter que parar de ir para a igreja. Eu tenho certeza, se eu tivesse parado de ir para a igreja naquela época, hoje eu não estaria aqui não. Mas o Senhor falou comigo através daquele homem, através do próprio Cristo, né? Para que eu entendesse o amor dele, para que hoje eu estivesse aqui fortalecido na fé, perseverante na minha fé. Não digo que está fácil, porque a dificuldade vem, o sofrimento vem. Eu estou desempregado, estou com problema na minha família, estou passando uma provação terrível na minha fé também, mas com a fé mais amadurecida. Quando nós perseveramos na graça de Deus, vamos crescendo, amadurecendo na nossa fé, e quando vem as grandes tempestades da nossa vida, o Senhor nos dá força para suportar. É isso que Deus está falando aos nossos corações. Essa semana eu recebi um testemunho maravilhoso, porque para você ver como Deus Ele honra a nossa fé. Antes de contar esse testemunho, eu quero contar uma situação para você ver como Deus é tremendo. Eu estava numa situação de provação terrível, e o Senhor, Ele falou: seja fiel, se prepara, busca uma vida de confissão, busca uma vida de oração. E aquele desânimo: ah não, hoje eu não vou me confessar não, hoje deixa para me confessar outro dia. Vai acumulando aí os pecados veniais, vai acumulando as minhas fraquezas, o desânimo. Mas eu falei: eu vou me confessar, eu vou me preparar. Olha, quando Deus fala ao nosso coração, Deus Ele sabe de cada situação que vamos passar. Se Deus pediu, sejamos fiéis, fidelidade para com Deus, obediência ao Senhor. E aí eu fui lá, me confessei, participei da missa. Era uma missa de cura e libertação. Aconteceu que o padre passou com o Santíssimo, começou a acontecer uma manifestação, um surto maligno naquela igreja. Aí uma mulher começou a se bater, a gritar lá, o demônio falando através da mulher. Aí o pessoal foi da intercessão, foi orar pela mulher, foi tentar acalmar, e nada de conseguir acalmar. E aquela mulher escandalizando a igreja toda. Aí eu falei assim: como eu conheço um pouco de cura e libertação, porque servi nesse ministério muitos anos e até hoje tenho evangelizado, é o dom que o Senhor deu de cura e libertação. Então eu falei assim: eu não estou servindo lá naquela igreja. A igreja estava lotada, era um santuário. E aí eu falei assim: eu vou lá dar uma orientação. Fui lá para os servos e falei assim: repreende, para que o demônio silencie, porque há uma autoridade espiritual que o Senhor nos deu. Quando nós pedimos libertação sobre uma pessoa, o Senhor Ele arranca os demônios que estão naquela pessoa, e muitas vezes acontece a manifestação. É uma luta espiritual. Os anjos de Deus, Ele combate os anjos malignos, os demônios, e há um confronto, e a pessoa ela entra em surto maligno. Por isso que ela fica se batendo daquele jeito. Há situações que é mais fácil, porque a pessoa ela renunciou, ela perdoou, ela buscou uma vida de confissão, então ela é liberta sem acontecer nada. Mas quando há uma situação de muita contaminação, de ódio, de falta de perdão, de falsas doutrinas, onde a pessoa se contaminou, acontece o surto maligno. A pessoa começa a entrar nesse surto. E aí eu fui e orientei as pessoas, e
E eles ficaram sem reação, eles não sabiam como acalmar aquela pessoa. Meus irmãos, isso é tão sério, porque assim, a palavra de autoridade, eu repreendo em nome de Jesus. O que acontece? Você está ordenando em nome de Jesus, não pelo seu poder, que nós não temos poder nenhum, mas em nome de Jesus, estou ordenando para que aquela entidade que está escandalizando, ou aquelas, se acalmem naquela pessoa, porque cura e libertação, nesse caso, tem que ser atendido em um local reservado. Tem que orientar a pessoa a buscar uma vida de confissão, a pessoa a perdoar, para que ela possa estar livre para ser liberta, para que ela possa estar a meio caminho andado da libertação dela. Então a gente tem toda essa orientação, porque aconteceu num retiro na nossa diocese, de uma pessoa manifestar no retiro, e as pessoas não sabiam o que fazer. Sabe o que fizeram? Levaram a pessoa manifestando o demônio para o médico, porque não sabiam acalmar aquela manifestação. Isso é espiritual, não é físico, e as pessoas, muita gente não sabe lidar com isso. Então o que aconteceu? Eles ficaram sem reação lá nesse santuário. Eu falei, então eu vou ter que tomar a frente para não escandalizar mais. A mulher estava escandalizando, dando altos gritos, o demônio falando através dela. Eu cheguei lá e eu falei, em nome de Jesus, silencia, estou repreendendo. Acabou, parou na hora, parou. Aí eu fui, orientei ela a buscar uma vida de confissão. O Senhor falou que ela tinha ódio no coração, precisava renunciar a um monte de coisa, e acalmou. Ela voltou ao estado normal dela. Então é a autoridade que o Senhor nos dá. Marcos 16:17: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Então o Senhor nos dá autoridade. Quando nós cremos, é pela fé, meus irmãos, que o Senhor nos dá autoridade. Quando estou pregando o Evangelho pela fé, o que acontece? O Senhor, Ele liberta os corações, Ele cura os corações, porque é pela fé em nosso Senhor. E eu me lembro que o Senhor falou, se confessa, se prepara, porque como eu vou ter autoridade se eu não estou bem espiritualmente? Se eu não tivesse obedecido o Senhor, que disse para mim, se prepare, eu não teria visto reação nenhuma, o demônio continuaria manifestando naquela mulher. Então o Senhor preparou aquele momento para que eu pudesse evangelizar. Olha como Deus nos honra pela nossa fé, pela fidelidade que temos ao Senhor. Então eu recebi um testemunho maravilhoso, que eu creio que é pela graça de Deus. Uma mulher mandou para mim um testemunho que o filho dela está preso. Ele é da Bahia e ele está na cadeia. O que essa mãe fez? O filho tem um celular clandestino dentro da cadeia. Sabe aquele celular que o comando lá, os bandidos eles comandam um crime aqui fora pelo celular? Esse rapaz tinha um celular lá dentro. O que essa mãe fez? Mandou a minha pregação do meu canal no YouTube para esse rapaz. Pernambuco, né? Isso, Bahia não, Pernambuco. Eu tinha mandado para o André. Obrigado, André. Estou confundindo com outra situação. E aí aconteceu, ele preso lá no Pernambuco, recebeu o link do YouTube da minha pregação e começou a escutar. E mandou para a mãe dele um áudio com um testemunho, chorando, que Deus falou ao coração dele poderosamente, que Deus falou toda a vida dele através da minha pregação. Esse rapaz hoje, lá na cadeia, hoje atualmente está acompanhando o Frei Gilson na madrugada. Olha aonde Deus alcança, como Deus age pela nossa obediência ao Senhor, pela nossa perseverança na fé. É Deus que age com o seu poder, e o Senhor nos dá essa graça de poder levar, de partilhar o seu amor aos corações que necessitam. Para Deus nada é impossível. Isso é a manifestação do poder de Deus através da nossa fidelidade. Quando somos fiéis ao Senhor, Ele cumpre com a sua graça e com o seu amor. Deus, Ele manifesta o seu poder. Por isso devemos acreditar no poder de Deus, que Deus pode tocar a nossa família, que Deus vai
converter os nossos, mesmo que seja no último suspiro da vida daquela pessoa, ela vai se encontrar com Deus um dia. Deus vai honrar a nossa fé, por isso nós devemos perseverar na graça de Deus e acreditar que os nossos vão se converter, mesmo que seja no último suspiro da sua vida. A nossa família vai ter uma experiência com Deus. É isso que nos leva a perseverar e a continuar firme. Não pare, mas João Paulo, está difícil, aquela pessoa não se converte, aquela pessoa não muda de vida. Acredita, é pela fé, meu irmão, minha irmã, acredita que Deus está agindo, que toda oração que você faz, colocando diante do Senhor a vida daquela pessoa, Deus está agindo, Deus está respondendo de alguma forma no coração dela. É o poder de Deus, é a manifestação. O Senhor te deu autoridade pela sua fé de ver o sobrenatural dele acontecendo. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor nos deu a autoridade da evangelização, de poder anunciar o evangelho, de poder ver a sua graça acontecer, ver os prodígios e milagres acontecendo. Mas é sofrido, a gente paga um preço terrível. A gente paga um preço terrível. Você acha que hoje eu estava com vontade de pregar? Eu estou aqui pela minha fé em Jesus, porque eu falei: Jesus, eu não estou com vontade nenhuma de pregar, estou desanimado, estou passando provações terríveis, Senhor. Mas o Senhor falou assim: agora que eu quero ver se você me ama de verdade, porque ir para a igreja, orar, perseverar na tranquilidade quando está tudo bem, é muito fácil. Mas se prova realmente a nossa fidelidade quando vem as dificuldades, as tribulações da nossa vida. É aí que nós provamos realmente o amor por Deus. Até onde vai a nossa fé? Até onde nós sofremos por Jesus? Temos a coragem de sofrer por Jesus? Porque muitas vezes olhamos para a cruz e falamos: Senhor, me coloca na cruz com o Senhor. Eu quero ser crucificado contigo, eu quero sofrer as suas dores, eu quero ser fiel até o fim. É muito fácil falar isso da boca para fora. E quando vem as provações? O desânimo para não vir mais no grupo de oração, o desânimo para não vir na missa, para não orar, para não perseverar, para não ler a palavra, para não fazer aquele momento de oração. É aí que provamos a nossa fidelidade com Deus, e é isso que o Senhor espera de nós. A fé é um ato de adesão a Deus, isto é, submissão que implica obediência à sua santa e perfeita vontade. A fé é um ato de adesão a Deus, é submissão, é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer que Deus é poderoso para nos ajudar e para resgatar as nossas vidas, restaurar as nossas vidas. A fraqueza da nossa natureza humana impede muitas vezes que a nossa fé seja coerente. Quer dizer, às vezes os nossos atos não estão conforme as exigências da fé. Portanto, não basta crer, é preciso obedecer. Não basta crer, é preciso obedecer. Não estou com vontade, mas eu vou obedecer, porque é Deus que está falando ao meu coração e eu tenho essa certeza. Não basta crer, é preciso obedecer. Eu me lembro daquela situação lá em Pinheiros, que eu estava lá na Monte Serra, e o Senhor falou comigo assim: vai lá, evangeliza aquela mulher que está lá no último banco da igreja, que ela precisa de paz na vida dela. Aí eu falei assim: eu não, ela vai brigar comigo. Se eu chegar para falar alguma coisa com ela, falar que Deus está falando. E o Senhor falou para mim assim: vai lá e evangeliza que ela precisa de paz na vida dela. De início eu não acreditei, eu falei assim: isso é coisa da minha cabeça, eu não quis obedecer, mas Deus foi insistente: vai lá e evangeliza ela. Eu peguei e fui lá, falei para ela de Deus, falei que o Senhor estava dando paz ao coração dela, e ela falou para mim assim: é verdade, eu preciso de paz no meu coração. E aí eu falei para ela assim: vamos fazer uma oração. Fizemos uma oração, e ela logo veio um sorriso nos lábios dela, e ela falando da alegria que tinha no coração dela. E ela falou assim para mim:
eu acabei passando por um período de tristeza muito grande. Eu perdi o meu marido, ele faleceu, e isso me levou a ter uma depressão muito profunda, e eu já não aguentava mais tanta tristeza no meu coração, e eu entrei nessa igreja com uma decisão: se Deus não falasse comigo, ao sair dessa igreja, eu ia acabar com a minha vida. E eu falei assim: o que você está sentindo agora no teu coração? Ela falou assim, que depois que ela falou isso para Deus, eu cheguei do lado dela e pedi para fazer uma oração para ela. Ela falou: Deus respondeu a minha oração, agora eu sinto o desejo de voltar a viver. Eu sinto que Deus me curou da minha depressão. E eu fico pensando o seguinte: se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, aquela mulher teria se matado, estaria no inferno, e Deus ia cobrar a minha falta de obediência. Mas graças a Deus eu obedeci e vi Deus restaurando. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, Deus realiza prodígios e milagres em nossas vidas. Veremos o sobrenatural de Deus acontecer, veremos a conversão dos nossos, veremos a providência divina sobre as nossas vidas. É tão interessante isso, que eu me lembro que Deus sempre faz isso comigo. A segunda crise que eu tive de fé, eu falei assim: agora eu não aguento mais, eu vou abandonar a igreja, eu não quero mais saber de Deus. Rebelde, eu falei assim: não quero mais saber. Aí estou lá chegando em casa, na porta de casa, tem duas mulheres no portão de casa. Uma mulher estava bêbada e a outra estava conversando com ela, tentando levar ela para casa. Era a mãe e a filha. Aí eu cheguei e vi aquela situação. Eu falei: meu Deus, quanto mais eu rezo, mais situação aparece para me evangelizar. Eu falei: não quero evangelizar, Jesus, me nego a evangelizar. A mulher ficou de frente para o meu portão, e eu falei assim, cheguei perto delas, eu falei assim: com licença. Ela falou: desculpa a situação. Ela achou que eu estava observando ali a briga delas. Eu falei: não, é que eu moro aqui, preciso entrar na minha casa, vocês estão na frente do meu portão. Aí a mulher bêbada falou assim: eu não vou sair daqui não. Eu falei: misericórdia. Eu falei: meu Deus. Aí eu falei assim: eu preciso entrar na minha casa. Ela falou: não vou sair daqui não, bêbada. Aí ela olhou para mim e falou assim: você? Eu falei: ixi, vai me bater. Você vai me deixar nessa situação? Não foi para isso que Deus te levantou? Para resgatar almas? Eu falei: puf, toma. Eu falei assim, fiquei olhando para ela: quem é essa mulher? Nunca vi essa mulher na minha vida. Ela falou assim: Deus te levantou para resgatar almas, e você não pode me deixar dessa forma. Eu querendo desistir de tudo, e Deus falando através de uma mulher bêbada comigo. Olha a situação, meus irmãos, como Deus, Ele persiste. Deus, Ele vai ao nosso encontro, Ele não nos deixa quieto. Deus, Ele vai ao nosso encontro, Ele persiste para que a gente possa ser perseverante. E eu falei para a mulher, olhou para mim assim, a filha dela olhou e falou assim: o que minha mãe está dizendo para ele? Não estou entendendo nada. Eu falei: eu estou entendendo. Eu olhei para ela e falei assim: eu já entendi, Deus, tá bom, eis-me aqui novamente. Sem querer evangelizar, eu abracei essa mulher e comecei a clamar o Espírito Santo sobre ela. Clamei o batismo do Espírito Santo sobre ela, que o Espírito Santo renovasse a vida dela e libertasse ela do vício. Eu falei: Deus, essa noite está te libertando do vício, está te dando a graça de voltar ao seu coração. Deus está curando as suas feridas nessa noite. E sabe o que aconteceu? Ela repousou nos meus braços, no meio da rua. Aí ela levantou chorando. O álcool que estava sobre o sangue dela já tinha purificado. Ela voltou a conversar comigo normalmente, contando um pouco da história dela. Chamei ela para vir para a igreja, aqui para o grupo de oração, porque foi aqui perto, na rua, aqui embaixo. E aí eu falei para ela do grupo de oração. Ela falou assim: faz uma semana, a filha dela falou para mim, faz uma semana que nós mudamos para esse bairro. Eu falei: então essa mulher não me conhece. Como que ela disse que Deus me levantou para resgatar almas? Que eu não poderia deixar ela daquela forma. Sabe o que aconteceu? Quando eu clamei o Espírito Santo sobre ela, o Senhor me restaurou novamente, e eu pude me fortalecer na minha fé. E ali eu vi o poder de Deus novamente agindo sobre a minha vida. Aquela mulher nunca tinha me visto, mas Deus falou
através dela ao meu coração. Eu te levantei para resgatar almas, então não largue a sua fé. Olha como Deus é fiel conosco, como Deus nos persegue com o seu amor, como Deus nos restaura. Ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não anunciar o evangelho, se não levar a graça de Deus aos corações, ai de mim se eu não testemunhar o amor de Deus. Quantas curas eu tenho visto, quantas libertações, quantas pessoas renunciando o pecado, voltando para o coração de Deus, quanta graça Deus tem derramado. O terceiro testemunho, para você ver como Deus é insistente, para a gente finalizar. Eu fui visitar um amigo meu. Ele falou: João, vamos lá rezar em casa, minha mãe está passando por uma situação muito delicada, está enferma. Eu falei: vamos lá. Fui por consideração, no desânimo total. Cheguei lá, orei com a mãe dele, Deus pôde derramar a graça dele sobre a mãe dele, sobre a casa dele. Aí ele falou: João, será que você tem como rezar pela minha prima? Eu falei: chama ela, a gente reza. No desânimo total, eu falei assim: Senhor, espero que cabe logo essa oração, não tenho mais forças. Crise de fé, meus irmãos. E aí ele falou assim: então, mas ela não mora aqui, ela mora no Rio de Janeiro, eu vou te dar o telefone, ligar para ela e você ora por telefone. Eu falei: tá bom. Aí eu liguei para ela, ele ligou, para ela, passou o telefone e eu comecei a conversar, e Deus começou a agir, a falar na vida dela, estava curando, restaurando, e ela começou a chorar muito do outro lado do telefone, começou a chorar muito, e ela falou assim: Deus está falando ao meu coração que você não pode desistir da tua caminhada, que ainda você vai ver prodígios e milagres no teu ministério. Então levanta a tua cabeça e fortalece a tua fé, porque Deus vai te honrar na tua fé. Eu falei: novamente Deus falando ao meu coração. Tem como deixar Deus dessa forma? Não tem. Ai de mim. Depois disso eu falei: tá bom, Senhor, estou convencido, já não vou te deixar mais, agora eu vou até o fim. Porque se eu falar que vou desistir, Deus sempre coloca uma pessoa na minha vida, ou Ele move o céu para que eu escute a palavra dele e me levante novamente. Deus é fiel conosco, Deus é fiel, Deus tem cuidado de nós, é o amor do Senhor. Isso que é amor de Deus pela nossa alma, é Deus querendo nos ver no céu, na graça, na eternidade com Ele. É o Senhor nos chamando à fidelidade e a viver a nossa fé, a fortalecer. A cada provação, a cada tempestade, o Senhor fortalece a nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, que nessa noite, pela graça e o poder de Deus, possamos nos entregar, nos abandonar nos braços do Senhor. Eu quero pedir nessa noite o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua unção que vem avivar os nossos corações. Que essa noite seja uma noite de graça, de santificação, aonde o Senhor vem falar no mais íntimo dos nossos corações, nos levantando como homens e mulheres de fogo, Senhor. Nessa noite queremos vivenciar o Pentecostes em nossos corações, queremos clamar os prodígios e milagres, as curas, Senhor, pelo Teu nome. Essa noite nós clamamos o derramamento do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos avivar, Senhor, fortalecendo a nossa fé, nos levando a uma vida de fidelidade, a ser fiel nas pequenas coisas, Senhor. Que o Senhor possa derramar o Teu fogo abrasador, avivando os nossos corações, incendiando as nossas almas. Que o Teu amor possa queimar no mais profundo da nossa alma, incendiando nossos corações. O Senhor essa noite está falando de uma forma poderosa aos nossos corações. Eu vou honrar a Tua fé, eu vou honrar a Tua fé no Teu clamor. Deus vai honrar o nosso clamor nessa noite. Então eu te convido a levantar os seus braços e aclamar o poder de Deus. Faça a sua oração nessa noite, fala ao coração de Deus tudo que você tem vivido, tudo que você tem clamado, qual a providência divina, qual área que você quer que Deus haja. É a tua família, é uma situação pessoal sua, é uma cura que você necessita, que você possa clamar com fé nessa noite, deixando que o Espírito Santo de Deus seja derramado, deixando que essa unção possa avivar o teu coração, deixando
que o amor do Senhor seja derramado sobre a sua vida. O Senhor, Ele alcança o teu coração ferido, te levando à paz, fortalecendo a tua fé. Essa noite o Senhor, Ele cura o físico, o emocional, o espiritual. Essa noite o Senhor, Ele restaura a sua vida. Deixa o Espírito Santo preencher o vazio do teu coração. Deixa essa unção do Espírito Santo ser derramada sobre a sua vida. É o Senhor te libertando de toda maldição, de tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, de tudo aquilo que foi feito contra você. É o Senhor quebrando as maldições nessa noite. É o Senhor te dando a liberdade espiritual como filho, como filha amada, para orar no poder do Espírito Santo. Essa noite o Senhor te coloca de pé, restaura a sua fé, te fortalece na sua caminhada. Essa noite o Espírito Santo está queimando como fogo em nossos corações. O Senhor vai honrar a tua fé. Toma posse da graça de Deus, toma posse do poder do Espírito Santo que está sendo derramado sobre o seu coração. Deixa essa graça avivar o teu coração. Deixa o Espírito Santo te conduzir, te impulsionar a evangelizar, a anunciar o Evangelho, a perseverar na sua graça, a testemunhar o seu amor. Deixa o Espírito Santo ser derramado como fogo no teu coração. Recebe o poder de Deus nessa noite. Recebe uma unção de cura, de libertação sobre a sua vida. Recebe o reavivamento da sua fé. É o Senhor curando as suas feridas. É o Senhor te libertando pelo poder do Espírito Santo. Recebe o poder de Deus. Recebe a graça do Espírito Santo. Recebe ao Senhor preenchendo todo o vazio do teu coração nessa noite. Oria canta alabaxuri, canta alabassúria. Ori canta alabaxuri, alabacanta alabassúria. Recebe essa unção, o fogo do Espírito Santo abrasando o teu coração nessa noite. É o Senhor te levando a um encontro pessoal com o seu amor. É o Senhor fortalecendo a sua caminhada, curando as suas feridas, te libertando de todo o mal. Deixa o Espírito Santo te avivar. Deixa a unção de Deus ser derramada sobre você. É um novo Pentecostes no nome de Jesus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela traz a graça ao seu e ao meu coração nessa noite. Nossa Senhora leva os nossos pedidos a Jesus e ela recebe de Jesus a graça da cura que você necessita, a providência divina, e traz sobre a sua vida. Recebe a paz do Senhor. A paz significa cura completa. É o Senhor curando o seu físico, o emocional, o espiritual. É o Senhor restaurando a sua vida nessa noite. Oria canta alabaxuri, canta alabassúria. Oria alabalamaria, alabala canta alabaire, canta alabá. Ori canta alabaxanda lá. O céu se abre essa noite sobre nós e o poder de Deus é derramado em nossos corações. É o Senhor avivando a nossa alma. Você não pode sair da mesma forma que você entrou. Essa noite o Senhor está realizando prodígios e milagres na sua vida. O Senhor está quebrando as correntes malignas, está te dando a liberdade espiritual. Há uma unção poderosa, sobrenatural de Deus sendo derramada essa noite sobre nós. É o Espírito Santo trazendo a paz interior, curando o nosso interior, curando os traumas, curando as angústias. É o Senhor trazendo a libertação sobre as nossas vidas, pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe a sua libertação, recebe a cura interior, recebe a paz sobre o seu coração, recebe o fortalecimento na sua caminhada. É o Senhor fortalecendo a sua fé, é o Senhor te levando a subir os degraus da sua fé, a se aproximar do seu coração chagado de amor, para ser curado, para ser liberto. Oriacanda alabaxori, alabalabari, alabalabari, alabacanta lá. Recebe o fogo do Espírito Santo a abrasar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora. Eu creio que nessa noite o Senhor quer inflamar a nossa alma com o seu fogo de amor. Deus quer aquecer os nossos corações, quer queimar dentro dos nossos corações com o seu amor, nos restaurando, nos transformando. O Senhor essa noite quer nos converter ao seu amor e à sua graça.
Deus, Ele nos chama a se aproximar dEle, Ele nos chama a dar um passo em sua direção através da fé e através da fidelidade. Essa noite o tema que vamos partilhar é fidelidade e fé em Jesus Cristo. A nossa fidelidade, a nossa fé praticada, vivenciada no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas batalhas.